Chelsea, esse é o canal Biblioteca Fantástica e hoje eu vim trazer para vocês uma resenha das Crônicas de Arthur. A trilogia As Crônicas de Arthur é de autoria do Bernard Cornwell, que é um autor britânico que escreve suas fantasias com embasamento histórico, principalmente na história da Grã-Bretanha. Eu já falei desse autor em um outro vídeo que eu fiz aqui pro canal com a resenha da trilogia A Busca do Graal. Vou deixar aqui nos cards e também na descrição do vídeo para vocês conferirem. Essa trilogia é composta pelos seguintes livros: O Rei do Inverno, O Inimigo de Deus e o último, Excalibur. Dentre as histórias que eu já li com o personagem Arthur, essa trilogia é de longe a mais diferente de todas, mas também me surpreendeu em diversos aspectos. Mas ela possui muitas coisas em comum com as outras histórias, como o nome de alguns personagens, aquela velha batalha entre o cristianismo e o paganismo e também as guerras entre os britânicos e os saxões. A história de Arthur contada nessa trilogia se passa no final do século V e início do século VI. O autor tentou criar aqui nesses livros, baseado em fatos históricos, como seria a britânica realista da época, a que existiu no século V. A história é contada em toda a trilogia em primeira pessoa por Derfel, que aparece aqui logo no início do livro como uma espécie de monge. Já muito idoso, ele conta que a história de Arthur aconteceu há muito tempo, que eram histórias que deviam ser esquecidas, mas Derfel estava presente na história de Arthur e agora estava escrevendo-a. Assim, Derfel começa a nos narrar a história, iniciando com o nascimento do filho de Mordred. Mordred era filho legítimo de Uther, que era o grande rei da Britânia. Como Mordred havia morrido em batalha e Uther já estava velho e doente, esse neto de Uther era a esperança para ser o herdeiro do trono. Após um parto muito complicado, o bebê nasce e é um menino que vai ser chamado de Mordred, mas ele tem um pé torto e mesmo assim ele é o herdeiro de Uther. Apesar de Uther ser o grande rei, ainda havia por ali conflitos entre os demais reinos da Britânia. E diante desses conflitos, há uma convocação do Alto Conselho que reúne os reis da Britânia. Durante o conselho, Uther reforça a posição do Mordred bebê como herdeiro do seu reino. Também pede para um dos reis ali presente que se case com a viúva de seu filho para cuidar do crescimento e da saúde do bebê Mordred. Um rei é escolhido, o rei Gundleus, e a reunião acaba com os acordos e os reinos mais próximos de conseguir a paz entre si. De início, o bebê Mordred e sua mãe ficam sob os cuidados de Merlin no Monte Thor, que é próximo ao castelo de Uther. E é junto de Merlin que se encontra Derfel, o narrador dessa história, que ainda é um jovenzinho, mas com o sonho de se tornar soldado. E sua coragem já será posta à prova quando, após a morte de Uther, o rei Gundleus vai até o Monte Thor buscar Mordred e sua mãe. Mas na verdade, o rei estava planejando matar os dois e chega lá com uma parte de seu exército, transformando o local em um monte de sangue. E é a partir daqui que nós teremos o desenvolvimento dessa história. E se vocês observarem nessa narração que eu fiz do inicinho da história, em nenhum momento é mencionado o nome de Arthur. O inicinho da história dessa trilogia é exatamente dessa forma. Arthur praticamente não é mencionado e não aparece nenhuma vez. E isso me deixou muito curiosa e é por isso que eu não vou comentar aqui nesse vídeo qual é o envolvimento do Arthur com essa história, pois eu achei que foi muito interessante ir descobrindo essas informações ao longo da leitura. O que eu posso adiantar por aqui é que Arthur aparece na história com 26 anos e já com a espada Excalibur. Já possui uma companhia de cavaleiros e é um famoso guerreiro. Primeira dica a respeito dessa leitura é que no início de todos os livros nós temos uma lista com os personagens, com os lugares e um mapa. Então tomem cuidado com essa lista de personagens que pode conter spoilers envolvendo os personagens e acontecimentos futuros da história. É uma fonte que pode ser consultada assim ao longo da leitura, mas com cuidado. Já o mapa e a lista de lugares pode ser consultado à vontade, com exceção do mapa que tem no meio do terceiro livro. Ele vai mostrar um lugar bem específico onde os personagens se encontram em um determinado momento da história, mas também vai mostrar alguns posicionamentos que ainda estão para acontecer. São alguns pequenos detalhes que nem todos vão perceber, mas que vai entregar um pouquinho da história que vai acontecer ali futuramente. Outra dica é para vocês sempre lerem as notas do autor que tem no final dos livros, que possuem informações e histórias que o autor coletou e acha interessante compartilhar com a gente. Como a história é narrada
comandada por Derfel, não estaremos ao lado de Arthur o tempo todo da história. Isso vai ser bom em alguns momentos, mais ruins em outros. Mas Derfel será uma excelente companhia ao longo da leitura e poderemos esperar grandes aventuras ao seu lado. É difícil falar mais informações desse personagem sem dar spoiler, mas podemos esperar grandes feitos dele. Como aconteceu historicamente, essa trilogia também é toda marcada pela batalha entre os cristãos e os pagãos. Teremos personagens marcantes defendendo ambos os lados e também atos de fanatismo. Do lado pagão nós temos a crença, principalmente por parte de Merlin, das antigas relíquias da Britânia. E essas relíquias reunidas seriam capazes de reestabelecer os antigos deuses no país. Já os cristãos acreditam no retorno de Jesus no ano 500, mas isso só seria possível se eles conseguissem converter todos os pagãos ao cristianismo. E outro fato histórico bem presente aqui também é a guerra entre os britânicos e os saxões. Teremos vários acordos e batalhas ao longo da trilogia. E a batalha mais emocionante de todas entre esses povos encontra-se aqui nesse último livro. Aqui também vamos encontrar a presença de personagens femininas fortes, que influenciam homens de grande importância política, ou que se cansaram de ser prometidas de um homem para outro e querem poder escolher o que fazer da própria vida. Dentre os 3 livros dessa trilogia, eu considero o segundo como o meu favorito. Ele tem alguns acontecimentos bem interessantes, uma aventura de Derfel bem independente de Arthur e algumas reviravoltas de parar o coração. Aquela que você precisa parar a leitura para respirar um pouquinho para depois retornar. O primeiro já é um pouco mais introdutório em relação aos personagens e à história. O terceiro possui algumas batalhas eletrizantes, além daquela que eu já comentei entre os britânicos e os saxões, que é bem legal. Eu gostei muito dessa leitura e queria muito agradecer vocês que deixaram aqui nos comentários para que eu fizesse essa leitura, pois valeu muito a pena. Com certeza entrou para minha lista das trilogias favoritas e eu pretendo fazer mais leituras desse autor, quem sabe para o ano que vem, as Crônicas Saxônicas. Então pessoal, esse foi o vídeo para trazer uma resenha da trilogia As Crônicas de Arthur, do Bernard Cornwell. Espero que vocês tenham gostado. Deixem pra mim aqui nos comentários, vocês que já leram, quais são suas opiniões a respeito dessa trilogia e suas partes preferidas. E vocês que ainda não leram, quais são as suas expectativas e também se pretendem fazer essa leitura. Não se esqueçam de deixar o seu joinha e de se inscrever no canal. Uma boa leitura e tchauzinho!